Bem-vindos ao Cofre Desconhecido. Infelizmente o mundo já foi e continua sendo o palco das ações de pessoas completamente desprovidas da compaixão. Nessa jornada eu vou te apresentar algumas figuras mais sombrias que já passaram pela história da humanidade. Mas antes de continuar, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo misterioso. Ah, e o seu comentário também é muito bem-vindo. Então, vamos lá. Vlad, o Empalador. Seu nome carrega o peso da sombra, o cheiro de sangue seco e o eco distante de gritos silenciados pela morte. Nascido em 7 de dezembro de 1431, na misteriosa Sighissoara, terras da antiga Transilvânia, onde as montanhas sussurram histórias aos que ousam escutá-las. Vlad III emergiu como uma figura que ultrapassaria os limites da história para adentrar o território do mito. Príncipe da Valáquia, governou 3 vezes entre 1441 e 1476, em uma época em que o poder era conquistado pela espada e mantido pelo medo. Mas Vlad não era apenas um governante, ele era a encarnação de punição em forma humana. O seu método favorito, o empalamento. Um ritual brutal, em que estacas de madeira atravessavam os corpos de seus inimigos, deixando-os agonizando por horas ou dias à vista de todos. Traidores, soldados, nobres boiardos, até mesmo os que ousavam duvidar de sua autoridade. Todos acabavam cravados em floresta de mortes que cercavam seus castelos, não como uma advertência, mas como um espetáculo, como se a dor alheia fosse o cimento de seu império. Mas Vlad não era só terror interno, era também uma guerra viva. Em 1462 ele desafiou o gigante do leste, o Império Otomano. Avançou sobre territórios inimigos com uma tempestade de aço e sangue, exterminando milhares de soldados e civis, com a frieza de quem acreditava estar travando uma guerra sagrada ou pessoal. Seus inimigos o viam como um demônio, seus aliados como um escudo contra a invasão estrangeira, mas todos, sem exceção, temiam diante de seu nome. Então, em dezembro de 1476, Vlad encontrou o fim, ou ao menos sua forma humana encontrou o fim, porque sua lenda, essa nunca morreu. Séculos depois, o escritor Bram Stoker daria vida eterna à sua essência sombria, com um novo nome: Drácula. Um vampiro imortal, inspirado por um homem que, em vida, já sugava a alma de suas vítimas através do medo. A história se fundiu à ficção, e o terror medieval virou cinema. Em 25 de dezembro de 1992, o mundo conheceu o filme Drácula de Bram Stoker. Uma obra visualmente deslumbrante que transformou o Carrasco da Valáquia em um ícone da cultura pop. Mas atrás dos caninos afiados, das capas negras e castelos góticos, existe a memória de um homem real, cruel, calculista e perigosamente humano. Vlad o Empalador, o homem que virou mito, o mito que virou um monstro. Maximilien Robespierre. Um nome que ecoa nos salões da história como um sussurro cortante, ou como um grito de justiça ensanguentada. Nascido em 6 de maio de 1758, na pequena cidade de Arras, no coração da França, Robespierre não era, à primeira vista, alguém destinado ao palco das revoluções. Mas o destino, esse escultor de monstros da Martyrs, o empurrou para o centro de uma tempestade que mudaria para sempre os rumos da humanidade. Líder do Clube dos Jacobinos, voz ardente do povo, defensor fervoroso da República, e ao mesmo tempo o arquiteto de um dos períodos mais sombrios da Revolução Francesa, o Reinado do Terror. Robespierre acreditava, com cada fibra de seu ser, que a virtude precisava caminhar de mãos dadas com a punição. Para ele, a liberdade só florescia se as raízes da traição fossem cortadas com firmeza. E sua ferramenta para isso era a guilhotina. Milhares perderam a cabeça. Literalmente. Nobres, soldados, camponeses, até antigos aliados,
Ninguém estava a salvo do fio da lâmina ou do julgamento do Comitê de Segurança Pública, do qual ele era a figura mais temida e ao mesmo tempo mais reverenciada. Mas como todo homem que se ergue alto demais sobre o sangue alheio, Robespierre também caiu. Em 1794, o medo que ele espalhará voltou-se contra ele. Preso, julgado, e ele foi próprio guilhotinado. Ironicamente, pela própria revolução que ajudou a alimentar com palavras inflamadas e sentenças fatais. Assim, encerrava-se o ciclo de um homem dividido entre o idealismo e a tirania. Um herói para alguns, um monstro para tantos outros. Napoleão Bonaparte. Em 15 de agosto de 1769, nascia Napoleão Bonaparte, na ilha de Córcega. Líder militar brilhante e estrategista implacável. Ele conquistou boa parte da Europa no início do século XIX. Após apoiar os jacobinos e se destacar no exército, assumiu o poder com um golpe em 1799. E poucos anos depois se proclamou imperador. Apesar de suas vitórias militares e reformas internas, Napoleão também foi responsável pela morte de milhões. Sua catastrófica invasão à Rússia em 1812 marcou o início de sua queda. Em 1814, foi exilado na ilha de Elba, retornando no ano seguinte para um breve governo de 100 dias, até ser definitivamente derrotado em Waterloo. Acabou morrendo em exílio, na distante ilha de Santa Helena. Albert Pierre Point, o Carrasco. Albert Pierre Point nasceu em uma família humilde no Reino Unido, e desde cedo sabia qual seria seu destino: tornar-se carrasco. Aos 27 anos, realizou sua primeira execução, e ao longo de 25 anos tirou a vida de centenas de pessoas, entre 435 e 600, segundo registros não oficiais. Entre suas vítimas estavam criminosos famosos, como o estripador do Blackout e o estrangulador de Rillington Place, mas também inocentes, como Timothy Evans e Derek Bentley, cujas execuções geraram grande controvérsia. Em seus últimos anos, Pierre Point passou a questionar profundamente a pena de morte, afirmando que nenhuma das execuções impediu novos assassinatos. Morreu em 1992, convencido que a justiça não se faz com a morte. Shiro Ishii, o arquiteto do horror biológico. Durante a Segunda Guerra Mundial, o microbiologista Shiro Ishii comandou a Unidade 731, onde conduziu experimentos cruéis com armas biológicas. Sob sua supervisão, milhares de prisioneiros chineses e civis foram usados como cobaias vivas em experimentos horrendos. Esses atos resultaram na morte de mais de 10 mil pessoas, diretamente, além de 300 mil vítimas causadas pela guerra biológica. Apesar disso, Ishii escapou de punições após guerra, graças a um acordo com os Estados Unidos, que o recrutaram em troca de sua impunidade. Ele morreu de câncer em 1959, aos 67 anos. O Imperador Hirohito. O Imperador Hirohito reinou no Japão de 1926 até a sua morte, sendo uma das figuras mais longevas da monarquia mundial. Durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, ele não se opôs às decisões de seus conselheiros e permitiu que atrocidades fossem cometidas em seu nome. Documentos históricos revelam que Hirohito aprovou o uso de armas químicas em centenas de ocasiões, ignorando as resoluções internacionais. Seu silêncio cúmplice e permissividade diante das ações da Unidade 731 colocaram seu nome entre os mais polêmicos da história. Rainha Ranavalona I, a Sombra de Madagascar. Ranavalona I, soberana de Madagascar entre 1828 e 1861, adotou uma política de isolamento e autossuficiência, cortando relações com países europeus. Após repelir uma invasão francesa, passou a reprimir duramente o cristianismo, expandindo a escravidão e fortalecendo seu exército. Seu reinado foi marcado por repressão e guerras internas, que reduziram drasticamente a população da ilha.
Vista por muitos como tirana, hoje é também interpretada como uma líder que buscava proteger sua nação das potências estrangeiras. Kim Il-sung, o ditador eterno. Após a saída dos japoneses da Coreia, Kim Il-sung assumiu o poder com o apoio soviético e fundou a Coreia do Norte. Seu regime marxista evoluiu para uma doutrina autoritária baseada na autossuficiência, conhecida como Juche. Ele iniciou a Guerra da Coreia, que deixou mais de 3 milhões de mortos. Milhares morreram de fome ou foram perseguidos politicamente. Até hoje, Kim Il-sung é reverenciado como o presidente eterno da Coreia do Norte. Kim Jong-il, o herdeiro do regime. Filho de Kim Il-sung, Kim Jong-il manteve o regime autoritário e intensificou a repressão. Durante seu governo, o país enfrentou uma fome devastadora nos anos 1990, com milhões de mortos. Também foi acusado de promover sequestros internacionais e atentados terroristas. Seu governo foi marcado por propaganda, isolamento e culto à personalidade. Morreu em 2011, deixando o poder nas mãos do seu filho, Kim Jong-un. Mao Tse-tung, o líder de punho de ferro. Fundador da República Popular da China, Mao Tse-tung implantou reformas que, embora grandiosas em intenção, resultaram em desastres humanitários. O Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural causaram milhões de mortes por fome, perseguições e execuções. Mao perseguiu opositores e instaurou um culto à sua personalidade. Sua ideologia moldou a China moderna, mas a um custo altíssimo. Até hoje, sua figura divide opiniões entre veneração e repulsa. Bom, se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Ah, e não se esquece não, tem um vídeo aparecendo na sua tela agora mesmo. Corre lá assistir. Até a próxima.